Olá a todos. Sou o Dr. João Almeida e dediquei minha carreira ao cuidado da saúde dos idosos aqui no Brasil. Ao longo dos anos, aprendi muito sobre as alegrias e os desafios do envelhecimento e quero compartilhar algumas reflexões importantes com vocês hoje. Vamos discutir um tópico que pesa muito para muitos idosos e suas famílias: a mudança para uma casa de repouso. Este artigo compartilha uma perspectiva sincera sobre essa decisão de vida significativa, e é algo que acredito que todos que consideram essa opção precisam ouvir. Aos 82 anos aprendi muito sobre a vida, mas há uma decisão da qual me arrependo profundamente: mudar-me para uma casa de repouso. Na época parecia a escolha certa. Minha família incentivou prometendo que eu teria todo o cuidado e conforto de que precisava. Eu acreditei neles. Mas assim que cheguei lá, percebi que a realidade não era nada parecida com o que eu havia imaginado. Sei que muitos de vocês podem estar pensando nessa opção, seja para si mesmos ou para um ente querido. Talvez sintam que é a decisão mais segura, ou talvez lhes tenham dito que tornará a vida mais fácil. Mas antes de dar esse passo, quero compartilhar 6 coisas que eu gostaria que alguém tivesse me contado antes de eu me mudar. Porque a verdade é que a vida em uma casa de repouso não se resume apenas à conveniência. Ela muda tudo, e uma vez que você entra a sair, não é tão simples quanto pensa. Fique comigo até o final, porque algumas dessas lições podem surpreendê-lo. E se você conhece alguém que está considerando uma casa de repouso, este texto pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir antes de tomar uma decisão que mudará sua vida. Agora vamos começar. O maior choque depois de me mudar para uma casa de repouso não foi o quarto pequeno, os horários fixos das refeições, ou mesmo os rostos desconhecidos. Foi a constatação de que eu havia perdido o controle sobre minha própria vida. Antes de me mudar, eu tinha minhas rotinas. Eu decidia quando acordar, quando comer e como passar o dia. Podia dar uma caminhada quando quisesse cozinhar minhas próprias refeições, ou simplesmente sentar em silêncio na minha poltrona favorita com um livro. Mas dentro da casa de repouso, rapidamente percebi que meu tempo não era mais meu. Tudo funcionava de acordo com um cronograma que não era o meu. O café da manhã era em horário fixo, mesmo que eu não estivesse com fome. As luzes se apagavam em determinada hora, estivesse eu pronto ou não. Quer dar uma volta lá fora? Você pode precisar de permissão, e provavelmente terá que esperar até que alguém esteja disponível para ajudá-lo. Decisões simples como o que comer, ou até o que vestir, começaram a parecer privilégios em vez de escolhas básicas. Lembro-me da minha primeira semana lá, acordando em uma cama que não parecia minha. Sentei-me e espreguicei-me, e procurei o livro que estava lendo em casa. Mas quando olhei ao redor do quarto, percebi que aquela não era minha casa. Meus livros, minha poltrona favorita, os pequenos confortos que passei anos colecionando, haviam sumido. Em seu lugar havia paredes estéreis, uma cama que eu não escolhi, e uma sensação que eu não conseguia afastar. Eu não estava mais no comando da minha própria vida. A parte mais difícil é perceber que uma vez que você abre mão da sua independência, recuperá-la é quase impossível. Você se adapta porque precisa. Você para de discutir quando lhe dizem o que é o jantar. Você para de perguntar se pode dar uma caminhada quando quiser. Você aprende a se encaixar no sistema deles, mas no processo começa a se perder. Se você está considerando uma casa de repouso, pergunte a si mesmo: você está pronto para abrir mão das pequenas liberdades que tornam a vida sua? Porque uma vez que elas se vão, você sentirá mais falta delas do que jamais imaginou ser possível. Arrependimento. 2. Sentir-se esquecido. Uma das verdades mais duras sobre se mudar para uma casa de repouso é perceber que o mundo lá fora continua girando sem você. Quando cheguei, minha família me garantiu que me visitariam com frequência. Eu acreditei neles, e no começo eles realmente o fizeram. Minha filha vinha uma vez por semana, meus netos me visitavam nos fins de semana, e por um tempo senti que ainda tinha uma conexão com minha vida antiga.
Mas com o passar dos meses, as visitas se tornaram menos frequentes. Minha filha começou a ligar em vez de vir. Meus netos ficaram ocupados com os estudos e o trabalho. Os feriados eram os mais difíceis. Todos prometiam que viriam, mas de alguma forma os planos sempre mudavam no último minuto, e de repente eu me via sentado sozinho em uma sala comum, observando outros residentes encararem a porta esperando que aquele fosse o dia em que alguém se lembraria deles. Não era que minha família tivesse deixado de me amar. A vida simplesmente seguia seu curso. Quando você não está por perto todos os dias, é fácil para as pessoas presumirem que você está bem, que está se adaptando, que não precisa de tanta atenção. Mas a verdade é que quanto mais tempo você fica em uma casa de repouso, mais fácil é para as pessoas esquecerem o quanto você ainda precisa delas. Lembro-me de uma noite sentado no meu quarto segurando meu telefone debatendo se deveria ligar para meu filho. Eu não queria ser um fardo. Não queria lembrá-lo de que eu estava ali esperando por uma visita que talvez nunca viesse. Então larguei o telefone e foi aí que me dei conta esta era minha vida agora, vendo os dias passarem, esperando que alguém se lembrasse de me incluir. Se você está pensando em se mudar para uma casa de repouso, pergunte a si mesmo, você está preparado para a solidão? Porque não importa o quanto sua família o ame, uma vez que você está fora de vista, é mais fácil do que pensa se tornar esquecido. Se você ainda está acompanhando este texto e achando essas reflexões valiosas, por favor comente o número 2 abaixo, para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho, para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos em frente. Arrependimento. 3. Perder meu senso de propósito. Quando me mudei para a casa de repouso, pensei que estava apenas mudando de onde eu morava. Não percebi que também estava mudando o porquê eu vivia. Em casa eu tinha responsabilidades, rotinas, hobbies e uma razão para levantar de manhã. Mesmo as pequenas coisas, regar as plantas, fazer meu próprio café, arrumar meu espaço, me davam um senso de propósito. Mas na casa de repouso, esses rituais diários desapareceram. As refeições eram feitas para mim. A limpeza era feita por outra pessoa. As plantas, bem, não eram mais minhas para cuidar. No início disse a mim mesmo que seria bom finalmente relaxar. Sem mais tarefas, sem mais responsabilidades, apenas descanso. Mas depois de algumas semanas percebi que algo estava faltando. Os dias pareciam longos, estendidos, com nada para fazer, a não ser esperar. Eu via isso em outros residentes também. Pessoas que antes eram cheias de energia, agora passavam os dias sentadas olhando fixamente, esperando o tempo passar. Havia um homem chamado Jorge, de 84 anos, que fora carpinteiro a vida inteira. Em casa ele estava sempre consertando coisas, construindo pequenos projetos em sua garagem. Mas aqui não havia ferramentas nem projetos, nada para ele criar. Observei enquanto ele se retraía lentamente suas mãos, antes fortes e habilidosas, agora ociosas em seu colo. Sinto-me inútil, ele me disse um dia, e eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Quando você não tem mais algo para cuidar, algo para trabalhar, a vida começa a perder o sentido. A mente desacelera, o corpo acompanha, e logo você começa a se sentir apenas mais um residente em um lugar onde o tempo passa, mas nada realmente muda. Se você está considerando uma casa de repouso, pergunte a si mesmo o que dá sentido à sua vida. Porque uma vez que você se muda, encontrar um propósito não é tão simples quanto preencher seu tempo. É sobre lutar para se agarrar às coisas que o fazem se sentir vivo. Arrependimento. 4. Saúde. Declinando mais rápido do que o esperado. Antes de me mudar para uma casa de repouso, eu estava bem para a minha idade. Não corria maratonas, mas ainda conseguia cuidar de mim mesmo, fazer caminhadas e cozinhar minhas próprias refeições. Eu tinha minhas pequenas rotinas que me mantinham em movimento, ir ao supermercado, alongar-me pela manhã, até mesmo apenas andar pela casa para manter minhas pernas fortes. Mas uma vez que me mudei, tudo mudou. No início parecia que eu estava apenas pegando leve.
As refeições eram trazidas para mim, e eu não precisava mais ficar na cozinha para cozinhar. Se eu precisasse de algo, bastava apertar um botão e alguém viria ajudar. Mas o que eu não percebi foi que quanto menos eu fazia por mim mesmo, mais fraco eu me tornava. Parei de me mover tanto, e logo minhas pernas ficaram mais rígidas. Sentava-me mais do que costumava, e antes que eu percebesse, levantar de uma cadeira começou a parecer uma tarefa árdua. Os músculos que passei anos mantendo estavam desaparecendo mais rápido do que eu jamais esperava. E não era só comigo. Vi acontecer com outros também. Pessoas que entraram andando com os próprios pés de repente dependiam de cadeiras de rodas. Pessoas que antes eram independentes agora precisavam de ajuda com coisas com as quais nunca tiveram dificuldade antes. Quanto mais ajuda recebíamos, mais parecíamos precisar dela. Lembro-me da minha vizinha Alice, uma senhora de 81 anos que era cheia de vida quando chegou. Ela costumava fazer caminhadas diárias pela instituição, insistindo que não iria desacelerar só por causa da idade, mas depois de alguns meses, notei que ela não estava caminhando tanto. Depois começou a usar um andador e em seguida uma cadeira de rodas. Um dia ela olhou para mim e disse: "Não sei quando aconteceu, mas sinto que envelheci 10 anos em apenas alguns meses." E era exatamente assim que eu me sentia. Quando você para de usar seu corpo, começa a perdê-lo. E em uma casa de repouso, onde tudo é projetado para facilitar as coisas, é fácil esquecer que o movimento não é apenas uma questão de conveniência, é uma questão de sobrevivência. Se eu soubesse o quão rápido perderia minha força, teria lutado mais para continuar me movendo, para me manter ativo, para me esforçar mesmo quando não sentia vontade. Se você está considerando uma casa de repouso, pergunte a si mesmo: você ainda terá a motivação para manter seu corpo forte quando tudo estiver configurado, para tornar a vida sem esforço? Porque uma vez que você desacelera, levantar-se novamente não é tão fácil quanto pensa. Se você ainda está acompanhando este texto e achando essas reflexões valiosas, por favor, comente o número 4 abaixo, para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Agora vamos em frente. Arrependimento 5. A perda de privacidade e dignidade. Uma das coisas que não considerei totalmente antes de me mudar para uma casa de repouso foi o quanto de privacidade eu perderia. Em casa eu tinha meu próprio espaço. Podia fechar a porta do meu quarto, sentar em silêncio se quisesse e fazer as coisas nos meus próprios termos. Mas em uma casa de repouso, a privacidade é um luxo que nem sempre você consegue manter. Desde o momento em que cheguei, senti como se estivesse constantemente sendo observado. Funcionários entrando e saindo, verificações agendadas nos quartos e espaços compartilhados onde você raramente está sozinho. Mesmo coisas simples como se vestir ou usar o banheiro, muitas vezes exigiam a ajuda de alguém. Sei que eles estavam apenas fazendo o trabalho deles, mas não é fácil aceitar ajuda para coisas que você fez de forma independente a vida inteira. Lembro-me da minha primeira semana lutando com a ideia de que eu tinha que pedir permissão para fazer coisas que antes fazia sem pensar. Quer tomar um banho? Você pode ter que esperar até que alguém esteja disponível para ajudar. Precisa usar o banheiro? Às vezes, apertar o botão de chamada significa esperar mais do que você gostaria. Até mesmo as escolhas de refeição eram limitadas. Se você não gosta do que está no cardápio naquele dia, bem azar o seu. E depois, havia a questão dos colegas de quarto. Nem todo mundo consegue um quarto privativo e dividir um espaço com outra pessoa, alguém que você não escolheu. Pode ser frustrante. Tive a sorte de ter um colega de quarto gentil, mas ouvi histórias de outros que não tiveram tanta sorte. Alguns tinham colegas de quarto barulhentos, desleixados, ou até com problemas cognitivos, que tornavam o sono quase impossível. E não importa o quanto você tente fazer seu quarto parecer um lar,
Ele nunca é verdadeiramente seu. Dignidade é algo difícil de perder. E eu não percebi quanta da minha eu teria que entregar até já estar lá. Quando as pessoas batem na porta, mas nem sempre esperam uma resposta antes de entrar, quando falam com você como um paciente, em vez de uma pessoa, quando suas rotinas diárias são ditadas por um cronograma que você não criou, isso te muda. Você começa a se sentir menos como você mesmo e mais como apenas outro nome em uma lista. Se você está considerando uma casa de repouso, pergunte a si mesmo: você está preparado para abrir mão da privacidade e do controle que teve a vida inteira? Porque uma vez que se vão, é difícil recuperá-los. Arrependimento. 6. Perceber que é mais difícil sair do que você pensa. Quando me mudei para a casa de repouso, disse a mim mesmo que era temporário. Pensei em experimentar, ver como as coisas corriam, e se não gostasse, poderia sempre sair. Mas o que eu não percebi foi o quão difícil seria sair uma vez que eu estivesse lá dentro. No início parecia simples. Se eu não gostasse, simplesmente voltaria para casa. Mas o lar não era mais o mesmo. Minha casa ficou vazia, e mantê-la à distância tornou-se difícil. Meus filhos já haviam começado a fazer mudanças, vendendo coisas que achavam que eu não precisaria, até mesmo considerando alugar o lugar. Quando mencionei a ideia de voltar, eles hesitaram. Você tem certeza de que consegue se virar sozinho? Não seria mais seguro ficar? Nós só queremos o que é melhor para você. E depois, havia a questão do declínio físico. Após meses vivendo em um lugar onde eu não precisava cozinhar, limpar ou mesmo andar muito, eu não estava tão forte quanto antes. A independência que eu tinha começou a escapar, tornando a ideia de voltar para casa mais difícil do que eu jamais imaginei. Eu não estava tão confiante na minha capacidade de viver sozinho, e esse medo me manteve preso. Conheci outros que tiveram a mesma experiência. Eles pensaram que experimentariam a casa de repouso por um tempo, apenas para perceber que sair não era tão fácil quanto pensavam. Quanto mais tempo você fica, mais difícil se torna ajustar-se à vida lá fora. Algumas pessoas até perderam totalmente a opção quando sua casa foi vendida, ou suas economias foram drenadas pelo custo do cuidado. Essa é a parte que ninguém te conta. Mudar-se parece uma decisão que você pode reverter, mas para a maioria das pessoas, não é. A casa de repouso lentamente se torna seu mundo inteiro. E antes que você perceba a vida externa que você conhecia, começa a aparecer uma memória distante. Se você está considerando uma casa de repouso, pergunte a si mesmo: você está preparado para a possibilidade de que uma vez que entre e sair, pode não ser tão simples quanto pensa? Porque uma vez que você se estabelece, as barreiras para sair, sejam financeiras, físicas ou emocionais, podem ser mais difíceis de superar do que você espera. Se você ainda está acompanhando este texto e achando essas reflexões valiosas, por favor, comente o número 6 abaixo para eu saber que você está aqui. E se ainda não se inscreveu, recomendo que se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Olhando para trás, não me arrependo de envelhecer, mas me arrependo de acreditar que uma casa de repouso era minha única opção. Entrei esperando conforto, segurança e uma melhor qualidade de vida. O que encontrei em vez disso foi um mundo que lentamente tirou minha independência, minha privacidade, meu propósito e até mesmo meu senso de identidade. Isso significa que todas as casas de repouso são ruins? Não necessariamente. Algumas pessoas realmente precisam do nível de cuidado que elas oferecem. Mas antes de tomar essa decisão, pense cuidadosamente sobre o que você está abrindo mão. Porque uma vez que você se muda, a vida nunca mais será a mesma. Se eu pudesse fazer de novo, teria lutado mais para ficar na minha própria casa, explorado mais maneiras de obter ajuda, sem abrir mão da minha liberdade, e me certificado de que realmente precisava estar lá antes de fazer uma mudança tão permanente. E se você está enfrentando essa decisão, espero que reserve um tempo para se perguntar:
Isso é realmente o melhor para mim? Ou é apenas o que parece mais fácil agora? Porque a vida que você tem hoje, suas rotinas, sua independência, suas escolhas, vale a pena ser mantida pelo maior tempo possível. Obrigado por nos acompanhar hoje. Adoraríamos ouvir de você. Deixe um comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja usá-la em sua vida. Seus pensamentos são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-los. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste conteúdo e o achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Obrigado por sua atenção e esperamos vê-lo no próximo texto. A lição mais valiosa que aprendi com essa experiência é valorizar e proteger sua independência e seu lar pelo maior tempo possível. Explore todas as vias de cuidado e apoio em domicílio antes de considerar a mudança para uma casa de repouso. Seu lar é mais do que apenas um lugar. É o centro da sua vida, suas memórias e sua autodeterminação. Lute para manter o controle de sua vida e suas escolhas, porque essas são as coisas que realmente importam à medida que envelhecemos. Quais são seus pensamentos sobre este tópico importante? Compartilhe suas experiências ou conselhos nos comentários abaixo. E se você achou este texto perspicaz, certifique-se de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para nunca perder informações e histórias valiosas que importam para você.